Olá, famílias viajantes, eu sou Renata. Eu sou o Vitor, nós somos os pais de Lulu e Ceci. Onde é que entrou a fotografia nessas viagens? Você fez algumas viagens antes da fotografia, por causa da dança e tal, e aí surgiu sua paixão pela fotografia, né? E aí depois que você começou a viajar para fotografar. E aí já entra uma outra curiosidade que a gente tem também, né? A questão justamente disso. Você falou já por cima aí, mas a história, por exemplo, a história lá dos barcos, né? Que você foi com o objetivo de fotografar aqueles barcos, o Nelson Carnaval também, né? O bloquinho. Sim. Mas a viagem em si, tu já pensa nisso? Tipo, caramba, esse lugar aqui. Você faz o roteiro pensando nos lugares que você vai bater foto, ou as circunstâncias geram as fotos, entendeu? Tem que estar pronto com a máquina em mãos, porque a qualquer momento surge uma inspiração. É por aí. É por aí. Eu queria, então, para responder a vocês, eu queria agora trazer um outro livro. Que jeito, gente. Tem esse, eu trouxe o de Arte de Viajar, né? Que aí é mais voltado, embora tenha um trechinho que ele fala sobre o belo e fala sobre a fotografia, sobre esse desejo de a gente aprender o que é belo. E aí ele questiona, mas o que é belo? O que é que a gente considera belo ao ponto de se interessar e de querer trazer pra gente numa fotografia, por exemplo? Então isso é uma questão até antes do livro de agora, que Vitor uma vez me perguntou, não sei se ele vai lembrar, mas qual é a graça de você fotografar o lugar e você não sai na foto? Não está na foto, né? Se você ou fotografar alguém que você nunca viu, fotografar um desconhecido, né? Então, eu fotografo para me expressar. A fotografia, para mim, é uma forma de expressão. Nas viagens, ela se torna também, como eu falei, a minha companhia, né? Então, ter ido nessas circunstâncias, fazer essas fotos lá no Bloco dos Palhaços, na própria cidade de Salvador, nas 2 vezes das últimas em que eu estive, eu consegui curtir a viagem por causa da fotografia. Então, não me interessa fazer passeio de barco para me divertir, porque é um passeio de barco. Entendeu? O que me interessava naquele momento era aproveitar o lugar e fotografar. Então, retomando aqui a questão como foi que a fotografia entrou nessa história, deixa eu falar do livro, aí eu conto direitinho, né, como é que foi. Então tem esse livro aqui que eu amo, para quem é da fotografia, não sei se vai dar para ver. Ver é um todo. São entrevistas com Henri Cartier-Bresson. E aí, nesse livro, ele tem várias coisas maravilhosas, vocês estão vendo, né? O meu é todo marcadinho. Tem um momento em que ele fala que existem 2 tipos de fotógrafos. O fotógrafo que inventa e o fotógrafo que descobre. E ele se considera um fotógrafo que descobre. Ele, particularmente, não se interessava por essa fotografia, por criar todo um ambiente para a fotografia. Ele se interessava em viver, sair para a rua e descobrir coisas, né, a partir do que ele vivenciava. Então, tem um trechinho, eu vou ler, tá? Mas é curtinho. À vontade. Ele diz: há fotógrafos que inventam, outros que descobrem. Pessoalmente, me interesso por descobertas. Não para fazer testes, experiências, mas para captar a própria vida. Então, para ele, estar na rua fotografando era esse movimento de captar a própria vida. E aí ele diz assim também, num outro trechinho, falando sobre criar e descobrir, que são 2 mundos diferentes na fotografia. E aí ele diz que a fotografia tem esses 2 aspectos, do inventar e do descobrir, e que só me interessa pelos que descobrem. Sinto-me solidário para com aqueles que partem em descoberta. Para mim, há muito mais riscos nisso do que em tentar criar imagens a partir do nada. Além disso, a realidade é tão rica
Então, essa era a perspectiva dele. E eu me identifico com esse ponto de vista. Eu não consigo, admiro quem consegue, pensar em todo um conceito para fotografia e planejar em como executar essa ideia. Eu ainda não consigo fazer isso. Eu preciso estar no lugar, vendo as coisas acontecerem, e aí algo me chama a atenção, e aí eu fotografo. Então, quando o Vitor me perguntou essa história, né, qual é a graça de você fazer isso e tal? Então, quando eu comecei a perceber que eu gostava muito dessa história de fotografia, foi de uma viagem. Na época eu era casada. Eu sempre conto essa história porque eu acho engraçado que a fotografia quase que causou uma crise conjugal. Mas foi assim, a gente viajou para Buenos Aires e eu comecei a me incomodar porque ele queria que eu parasse. Eu estava lá toda... Eu me perco naquele mundo, observando as coisas e fotografando. Eu me distraio naquilo. Então, estou toda concentrada naquele... Tu fotografava por hobby, assim, só por... Ainda era só hobby. Não estudava, hobby. nada. Eu ainda, nesse momento, não tinha percebido o quanto eu gostava. Então, mas eu já gostava tanto ao ponto de me pedirem para parar de fazer o que eu estava fazendo para sair de uma fotografia. Eu lá, toda turista, para pegar, né, fazer pose de turista e sair na fotografia. Uhum. E eu comecei a perceber que isso me incomodava. E aí eu ficava brava, porque eu tinha que parar de fazer o que eu estava fazendo para sair na fotografia. Então, foi a primeira pista, assim, que eu disse, opa, peraí, eu acho que isso tá se tornando importante para mim. Mas isso era 2011. Então, assim, demorou bastante. Acho que em 2015 é que eu realmente comecei a pensar na fotografia, a ler, a estudar, a pedir dicas dos amigos. Então, eu considero que eu comecei a fotografar em 2015. Mesmo iniciante, mas em 2015, porque foi quando eu tirei a câmera do modo automático e passei a controlar as variáveis da fotografia e a pensar mais sobre composição. Então, foi nesse momento. E aí, para mim, se você pegar, dá para ver uma diferença das minhas fotos nesse enorme. Não só de qualidade, porque você vai melhorando, graças a Deus, a técnica, mas do que te chama a atenção. Então, eu me deparei, por exemplo, um dia desse, prestando atenção nas minhas fotos que eu fiz recentemente, no ano passado na Colômbia, e olhei assim, meu Deus, embora eu faça fotos em situação de viagem, se por acaso alguém pegar essas fotos e pensar assim, deixa eu ver aqui como é a Colômbia para eu viajar para lá, não vai encontrar essa Colômbia turística. Porque o meu olhar se voltou para outras coisas. Para as pessoas na rua, para um detalhe. Então, e é isso que eu gosto de fazer. Então, porque é para mim que eu faço em primeiro lugar. Não é pensando, eu vou fazer essa foto porque eu acho que vão gostar. Foi consequência o fato de as pessoas passarem a se interessar e me incentivarem também a fotografar. Então, acabou que a fotografia não tem esse foco turístico, entende? Aí eu vi que você tem muitas fotos de pessoas. Outras pessoas, os desconhecidos. Isso é complicado. Qual é a complicação de se bater foto de pessoas? Escondido, né? Como são as regras para isso, né? E para bater foto em alguns lugares também, né? Coisa do tipo, eu sei que tem museus que você não pode bater foto, tem lugares onde vão ter algumas restrições. Como é lidar com isso? Faz parte do estudo, porque assim você falou que, né, chega na hora e dá aquela inspiração, mas a gente tem que ter essa preocupação, né? Você procura antes, talvez, estudar ou ler sobre para onde você vai? Faz parte do seu roteiro se preocupar com isso, né? Geralmente, não. Geralmente, quando eu chego no local, eu pergunto se é permitido fazer fotografia. Justamente porque, como você falou, tem lugar que não é permitido fazer fotografia de jeito nenhum. Tem lugar que só é permitido sem flash, tem lugar que naquele momento está acontecendo alguns com uma instituição religiosa. Naquele momento não é permitido fotografar, então eu tenho muito cuidado assim para não ferir o costume, a cultura do outro. Então me preocupo muito com isso. Com fotografia, fotografar pessoas, essa é uma questão para todo fotógrafo, assim, fotografar na rua.
eu roubo a foto ou eu abordo a pessoa, então depende muito da situação. Eu gosto da foto roubada porque eu consigo captar a pessoa espontaneamente. Ela não está percebendo, não está fazendo pose. Eu prefiro esse tipo de foto. Mas se a pessoa viu que eu estava fotografando, né, estava me preparando para fotografar, aí eu pergunto se eu posso, se ela permite que eu faça a fotografia. Se ela disser que não, ok, eu não faço a foto. No caso do Marrocos, por exemplo, existia um problema que as pessoas têm um receio muito grande com a fotografia lá. Então, tem muita foto de pessoas no Marrocos, mas a maioria de costas, porque elas não gostavam de ser fotografadas. Eu até entrei em contato com o guia, que foi nosso guia lá ontem, ou foi antes de ontem, para perguntar se, porque eu fiquei com essa dúvida na época, se tinha alguma proibição mesmo, se era algo oficial, mas não, é só uma questão do hábito. O problema é o seguinte, as pessoas vão para lá, isso aconteceu com ele, inclusive, com o nosso guia, fotografam, e aí, sem pedir autorização da pessoa que foi fotografada, começam a vender cartão postal, colocam em capa de revista, então usam indevidamente a imagem daquela pessoa. E aí eles têm uma resistência grande com ser fotografados. Eu levei muita bronca. E às vezes eu não estava fotografando as pessoas. Só que imagina, eu até entendo o lado deles. O lugar que você está visitando é o lugar onde eles moram. É o lugar onde eles fazem compra. É o lugar onde eles vivem. Então imagina, a gente tá saindo na rua e chega um monte de gente com a câmera na sua cara, entendeu? Então eu entendo e respeito demais isso. Aí algumas vezes eu estava fotografando o local, e aí eu me lembro de uma situação específica em Marrakech, que eu estava fotografando uma pracinha que ficava ao lado de uma mesquita, e vinha um grupo de mulheres lá ao longe. Mas eu nem tinha visto, porque eu estava pensando na arquitetura e nas linhas, em como enquadrar aquilo ali. Só que as mulheres acharam que eu estava fotografando elas. Menina, elas vinham me xingando, sei lá do que. Isso cara tudo em árabe, eu não entendi foi nada. Aí eu perguntei pra mim, elas estão me xingando, né? Elas estão brigando comigo. Mas eu não estou fotografando elas. Enfim, então a gente passou por algumas circunstâncias. Deixa eu perguntar então só algumas coisinhas, certo? Já que a gente já se estendeu muito. Qual o lugar inesquecível que você fotografou? O Marrocos. Marrocos. Porque o Marrocos ele tem uma particularidade que a gente não faz ideia até ir lá, que é a diversidade de paisagens. Por exemplo, eu brinquei dizendo que o Egito não é só deserto e pirâmide. A gente tem também um litoral muito bonito no Egito. Mas para aí. No caso do Marrocos, não. A gente tem praia, tem montanha, tem cidades incríveis, enfim, tem deserto. Então, você estava falando da história do acampar no início da live. Uma das situações em que eu acampei, com muitas aspas, porque era um acampamento muito Nutella. Acampamento com chuveiro. Não chegava a ter chuveiro, mas tinha um banheiro arrumadinho. As tendas pareciam tendas, aquelas tendas do exército, então tinha uma estrutura bacana. A gente tinha tapetes, né, pra gente pisar e tal, tinha um refeitório, então era bem Nutella o nosso acampamento. O problema é que esqueceram de avisar os bichinhos que moram no deserto, que eles iam receber visita e que eles se comportassem. Então, o que aconteceu? A gente não dormiu a noite inteira. Éramos 3. Que exemplos de bichinhos estamos falando? Escorpião, escaravelho, o que é? Família. Eu não sei dizer que bicho era aquele. Então, a gente passou por algumas situações. Estávamos em 3 grupos, mais ou menos, que era o nosso grupo. Tinha um grupo de espanhóis e tinha umas meninas que eu acho que eram americanas. Já no refeitório apareceu uma aranha estranha, enorme. E aí já ficou todo mundo assim, né? O cara veio e tirou. Beleza. Mas na hora de dormir, gente, o bichinho, eu não sei dizer exatamente o que era, mas ele era uma mistura de barata com centopeia. Porque ele era da cor da barata, só que ele era no formato da centopeia. Aí o que acontece?
É ele pior de cobra subia. aí. Lacraia. Parecia. Então, assim, eu sabia lá se aquilo era venenoso, que mostra era aquilo. Aí a gente começava a cochilar e sentia um bichinho andando em cima de você. Ou seja... Ah, não, dá não, dá não. Não, eu não gosto disso, não. Eu também Eu quero minha cama, meu chuveiro Eu quente, né? quero meu chuveiro quente e meu ar-condicionado. A gente já tinha escolhido ir para lá de 4x4 para não ir nos bichinhos, porque você tinha a opção. Porque o acampamento pertence ao hotel. Cada hotel tem um acampamento. E aí você pode ir de dromedário ou de 4x4. Aí Virgínia, ela é bem protetora dos animais, não quis ir de dromedário. E a gente já tinha tido a experiência de andar, no caso de camelo, no Egito. Não é um negócio exatamente agradável. A gente não, vamos no conforto, né? Já passamos por essa experiência. Mas os bichinhos do deserto não foram avisados das visitas e não se comportaram direito. Eu tinha voltado para dormir no 4x4. Como voltava? Não tinha. Eles largaram a gente lá e iam embora. E assim, nós três... Vocês tinham ido dirigindo. Não, a gente dirigiu o 4x4, aquelas motos, no deserto do Egito. Lá a gente fez. Quer dizer, eu não consegui me entender, então assim, eu dou uma sorte danada. Porque os guias sempre me adotam. Então, assim, nessas circunstâncias, eu dei foi sorte. Eu não consegui me entender com o bicho, aí o guia me adotou, eu fui com ele no 4x4, e aí, como ele era o guia, ele ia na frente, eu não levei poeira na cara. Foi para fazer passeio, não vão atrás, precisam levar poeira todinha na cara. Dica importante, hein? Não deixe. A minha pergunta foi o lugar inesquecível para fotografar. Esse também foi o lugar inesquecível que você viajou de forma geral? Ou sem a fotografia, teve algum lugar que foi inesquecível, que passou inclusive em Marrocos? Tá ali com o Egito, Marrocos. Pelo seguinte, eu tenho um problema, eu gosto de lugar exótico. Mas o Egito... O vento, por acaso, não tem nada a ver, né? Não tá Mas é porque o Egito não era, mesmo antes da dança, já era uma coisa, um local que me fascinava, assim, eu achava incrível aquela civilização, a mitologia egípcia, enfim, eu achava muito interessante. Então era um local, era a viagem dos sonhos para mim, era ir para o Egito. E ter ido para o Egito para participar de um festival que é dos mais importantes da dança lá foi assim sensacional. Foi uma experiência maravilhosa. Então, por isso, o Egito está muito próximo. Agora, o Marrocos também teve esse lado, tanto da questão pessoal, de ter sido um passo a mais que eu dei pessoalmente, né? Enquanto indivíduo, vamos dizer assim, de vou viajar e fui-me embora. Isso foi muito importante. Outras situações que eu passei lá também, com problemas com a minha colega de quarto... e de você olhar e dizer assim, mas sabe o que é nada, vai estragar essa viagem, que eu não vou deixar. Então, de você dizer, não vou me estressar. E que tem isso também de viajar em grupo, né? Você acaba aprendendo a ser tolerante para você não se estressar e não estragar a sua vida, sua viagem. E aí você pensa, bom, isso eu posso levar para minha vida, de não me importar, não me estressar com coisas que não me dizem respeito. Isso não é um problema que eu criei, foi ela que criou, então ela que resolva. Coisas desse tipo. Então, Marrocos e Egito. Marrocos pelas paisagens, pela diversidade, que não é do nosso conhecimento também. A gente vê muito Marrocos pensando em deserto, que é incrível. É o estereótipo de deserto que a gente tem na cabeça. É o do Marrocos, percebe? Mas o do Egito já não é. Já é mais pedregoso, sabe? Não é aquele deserto com aquelas dunas, não. O do Marrocos é. Marrocos. Então, esses dois lugares. Então, seriam esses lugares quando você gostaria de voltar? Um desses você gostaria de voltar? Eu gostaria muito de voltar ao Egito para fotografar tudo de novo. Por quê? O Egito foi a primeira, acho que a segunda viagem que eu fiz nesse processo de estar aprendendo a lidar com a câmera e controlando as variáveis fotográficas.
A primeira foi Buenos Aires. Só que na primeira, já era a minha segunda vez em Buenos Aires. Então, eu estava mais tranquila. No Egito, tudo era novidade. Você estava falando dessa história de voltar ou não voltar aos locais, Renata, tem muito disso também. Voltar é muito legal, porque você já teve aquela visão turística e você se dá o direito de explorar outras coisas, que é bacana. Então, mas o Egito, eu estava muito no início e tudo era novidade, é muita informação, é muita coisa para você absorver. Então, as fotos são lamentáveis. E tem um lugar que não tão ruins, porque lá é muito maravilhoso, mas Dani, eu tenho certeza que as fotos ruins suas dão de cambão nas nossas. Você é muito exigente. Tem algum lugar onde você não voltaria? Não. Eu acho que eu não voltaria à Colômbia, mas não é nada contra, é porque é muito parecido com o que a gente vive aqui. E, enfim, como eu costumo viajar... eu só senti falta de explorar mais Medellín, porque a gente teve uma mudança no roteiro e acabou não ficando um dia lá. Trocamos e ficamos um dia a mais em Bogotá. Então, eu não explorei, não deu pra gente visitar muito Medellín. Nem fomos a San Andrés, que é outra ilha, que é outra região litorânea também muito conhecida. Mas... é aquela história, a gente não tem dinheiro para estar indo para todo canto toda hora, né? Então, entre voltar para esse país e ir para outro, eu iria para outro. Não que tenha sido ruim ou que não valesse a viagem. É maravilhosa a Colômbia. Muito, muito bonito mesmo. Valeu muito ir para lá. Para quem ainda não foi, vale a pena ir a primeira vez, né? Vale super a pena. E assim, também tem bastante coisa para se fazer, porque tem a questão do café, tem litoral. Embora, gente, outra coisa que a gente começou a live na primeira etapa, falando sobre essa história do autoconhecimento e de conhecer o outro, que viajar é esse encontro com o outro e também com a gente mesmo, né? A gente redimensiona tanta coisa quando a gente viaja, inclusive passa a valorizar muito as coisas que nós temos em casa. Então, você vai, porque o Caribe colombiano, isso, Caribe colombiano, aquilo que é nada. São muito mais as praias que nós temos no Nordeste. Nosso litoral é maravilhoso. Então, assim, é bacana, mas não chega aos pés do que nós temos aqui. Pode ser que o Caribe mesmo, né? Ali Punta Cana, ali pelo Cozumel, ali pelo México, seja diferente. Mas nós não deixamos nada a desejar. Então, até isso é bom de viajar, de você reconhecer também, porque o brasileiro tem muita mania de falar mal do que tem, e a gente tem muita coisa boa. Isso é verdade. Uma dica que você gostaria de dar, algumas dicas que você gostaria de dar. Uma coisa que te surpreendeu, assim, que eu disse, cara, se eu soubesse disso antes... teria sido diferente, ou olha que coisa legal. Deixa eu começar com as dicas, enquanto eu vou pensando na história das... Eu até tinha anotado aqui algumas coisas em relação às dicas, porque se a gente for pensar assim, são formatos de viagens diferentes, né? Você viajar, por exemplo, pensando na fotografia, é um tipo de viagem. Existem, por exemplo, muitas expedições fotográficas, hoje já há algum tempo, de fotógrafos que fazem viagem voltadas para a fotografia. Então, isso é muito bacana. Eu quero fazer uma dessa em breve. Porque o roteiro é diferente. Porque o horário que você vai visitar os locais é em função da luz que você tem, que melhor incide para você fazer a fotografia. Então, quando você viaja com um grupo ou você viaja sozinho, você vai na hora que dá. Então, por exemplo, a gente foi visitar as pirâmides no pior horário, que era o sol mais duro, com a luz mais dura, então tem muita sombra, não fica muito interessante. Um final de tarde, um pôr do sol nas pirâmides já era diferente. Mas você vai de acordo com a excursão, porque o foco era outro. Se fosse uma excursão voltada para fotografia, já seria diferente. E além disso, como são viagens organizadas por fotógrafos, você conta com esse profissional, com esse apoio. Então, você aprende com as dicas dos profissionais. Sim. Então, é outra história.
para quem gosta desse tipo de fotografia, tem várias pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Então, Ricardo Senna, por exemplo, ele faz excursão, expedição fotográfica para a Amazônia, por exemplo, e para os Lençóis Maranhenses também. Então, fica a dica, quem quiser, quem se interessar. Tem Cláudio Colavolpe também, que é de Salvador e que faz para a Índia, principalmente. Então, sempre ele tem grupos para a Índia. Tem vários outros que fazem, Fábio Elias, gente que trabalha com isso. Vão para a Amazônia, se Deus quiser. Porque eu acho que vai ser esse o caminho, né? A gente não vai conseguir viajar para fora. E eu tenho muita coisa aqui no Brasil que eu não conheço ainda e que quero ver, então eu acho que o caminho vai ser ficar por aqui. A dica para quem quer pensar em viagem sozinha, principalmente as mulheres, eu até anotei aqui, a gente tem mais um livrinho para indicar. Não tem jeito, né? Ó, tem esse livro que é muito legal. Que é Bravas Viajantes, o nome do livro. São histórias de 7 mulheres viajando sozinhas ao redor do mundo. Então, é bem interessante, porque são formatos de viagens. Inclusive, tem uma que não enxerga, que é cega, e faz a viagem sozinha para poder encontrar o seu cão-guia, porque tem todo um processo para você, de adaptação com o cão-guia, para poder ele ser seu. Então, é muito interessante, porque cada uma tem uma experiência diferente. Tem uma doida que vai viajar se hospedando no sofá das pessoas. Então, é um tipo hard, assim, né? Eu ainda não cheguei nesse ponto. Eu acho que não vou chegar e não pretendo, não. Mas é interessante. É interessante ver as experiências e as situações que elas passam. Essa questão da segurança que a gente comentava também, tem uma que fala sobre isso, de ter um anfitrião que ela não conhecia e que vai recebê-la, e chega, são 2 caras. Então a menina já entra no carro com certeza morrendo de medo, né? Coisa que se fosse um rapaz, um menino, não teria esse problema. E para as meninas, essa dica é muito legal, tem um aplicativo, um site, que é o Sister Wave. Inclusive, eles têm perfil no Instagram. É uma rede de apoio às mulheres viajantes. Eu não cheguei a utilizar essa rede, mas como é que funciona? Você pode entrar na comunidade, participar dessa comunidade, e aí, por exemplo, eu estou indo para, sei lá, para o Jalapão. Tem alguma das meninas que faz parte também da comunidade, que queira sair um dia comigo, então você pode marcar, você pode trocar informações. E tem um outro serviço que eles oferecem, que é de hospedagem para as mulheres. Então, por exemplo, eu posso me cadastrar como anfitriã. E se alguém vier para Paraíba e quiser se hospedar, alguma menina, eu posso oferecer, e aí paga uma taxa muito mais em conta do que se for ficar em hotel, óbvio. E tem esse apoio, você tem alguém ali, você não está sozinha, você está na casa de alguém. E especificamente de outra mulher. Então, seria de mulheres para mulheres, né? Assim, um serviço de mulheres para mulheres. Somente. É uma rede para mulheres viajantes. Então, é Sister Wave. Então, assim, na verdade, tanto os livros que você vem sugerindo ao longo da live, quanto os links, ou as sugestões de site e tal, a gente coloca depois na descrição, porque são bem interessantes. Pronto, eu passo para vocês depois direitinho, porque eu acho esse muito bacana. Porque dentro daquele processo de você se empolgar com viajar sozinha, como tem essa questão realmente da insegurança, ou de será que eu vou conseguir me divertir, né? Ou de ter mais informações, você pode trocar ideias com quem é do local, pode marcar para sair, e aí acaba fazendo novos amigos. Então, é bem interessante. Ótima dica para viajar. Tinha uma outra pergunta. Essa história de viajar sozinha, como eu falei, é a necessidade. Então, a não ser que você, por exemplo, que vocês são casal, você ou o Vitor tivesse uma vontade, não, eu quero fazer uma viagem sozinha porque eu quero viver essa experiência, bacana, mas é muito difícil. Geralmente as pessoas
acabam se acomodando nessa situação que é bacana de viajar a dois, com a família, com os amigos. Eu adoro viajar com as pessoas, é óbvio, né? Uhum. Eu comecei a viajar só, ainda estou bem no início, como eu falei, desse processo, porque é preciso. Eu não vou ficar presa porque não tem quem vá comigo. Isso não existe. Você tem que dar um jeito de cair no mundo. Vou falar essa questão, assim, porque a gente que não tem esse olhar, né, do artista, do fotógrafo, é como você falou, você chega num lugar e, tipo, eu quero estar naquele lugar. Então, Conhecer a aquilo. gente viajar, por exemplo, em casal ou em família, é bom por isso, porque a gente chega num ponto turístico, por exemplo, Dani, tira aqui uma foto nossa. Olha lá, tá. Porque a gente quer sair. Hoje em dia é celular, né? É selfie. É, selfie. Mas, assim, você que tem esse olhar de quer fotografar, que você fala a questão das pirâmides, tem a luz e etc e tal. Às vezes você para pensar isso, você, caramba, peraí. Não vou visitar essa hora, vou visitar no horário que é melhor para fotografar, que são coisas que a gente não faz, né? E não só chegar e aproveitar a situação. Quando a gente viaja, a gente programa um roteiro, a gente é super metódico nisso e a gente bota todos os pontos que a gente quer conhecer naquele dia e a gente pensa até nessa ordem. Então, se a gente vai fazer um passeio de barco, é melhor no finalzinho do dia, porque vai ter um pôr do sol. A gente vai conhecer um local fechado, talvez seja melhor mais de manhã, porque o sol está mais forte. E para você que fotografa, talvez, né, isso também é a primeira coisa que você pensa, caramba. Na hora de planejar. Eu vou para tal lugar, é melhor eu ir cedinho, porque o sol vai me favorecer, né? Deve ter isso também. Quando você consegue... Quando você tem essa possibilidade de você fazer o seu roteiro, dá. Ou quando você está numa expedição fotográfica, que aí é voltado para isso. Quando você está num grupo, você vai na onda. Então, você vai de acordo com o que está previsto para o roteiro do grupo. E aí você tenta aproveitar da melhor forma, né? Mesmo que o horário não seja o mais indicado, mesmo que aquele dia estava nublado, você... Teve uma cidade que a gente foi no Marrocos, que era litorânea, inclusive foi onde foram gravadas algumas cenas do Game of Thrones. Nossa! Né? Aí merecia foto. Aí é uma cidade litorânea linda, mas estava um dia horroroso, estava nublado. Então a gente deu um azar de pegar nesse dia. Mas a gente vai, visita e aproveita da forma como dá. E como eu tenho isso que eu estava falando, do estar no momento, mesmo nos lugares que eu digo, por exemplo, eu quero fotografar o pôr do sol em tal lugar. Mas eu não fico pensando como é que eu vou fazer a foto. Eu não tenho tem fotógrafo que planeja. Eu quero pegar de tal ângulo, eu quero pensar, né, compor dessa forma. Eu gosto de estar lá e ver o que acontece. E ver o que é que chama a atenção, ver quem está por lá e que eu posso, de repente, incluir na fotografia. E é assim que funciona para mim, mas tem gente que planeja metodicamente. Tem lugar que depende da estação também. Tem uma estação que é melhor para você visitar, por exemplo, Lençóis Maranhenses, Jericoacoara. Dependendo da estação, você vai pegar as lagoas sem tanta água, ou até mesmo secas. Então não adianta. Uhum. Aí tu falou a questão de alguns perrengues no Marrocos. Foi a pior coisa que já te aconteceu? Perrengue. Esse foi o pior perrengue. Fazer uma live só sobre perrengues. Não, isso com certeza. A gente no nosso... Aí no nosso perfil, né, do Instagram, a gente fez um só de perrengues. E eu acho que as pessoas olham e dizem assim, a viagem dessa galera sempre é uma viagem péssima e mal sucedida. Não é, tem muita coisa boa. A gente só cata os perrengues de cada lugar, porque cada lugar tem um monte de perrengue. O perrengue, né? Tem o perrengue. Tem vários, mas tem o perrengue. O perrengue, exatamente. E qual foi o perrengue que você passou, assim? O perrengue. Pra gente já ir... Uma lista a gente já tá muito tempo aqui conversando, né? Não, deixa eu tentar ser rápida. Eu vou citar algumas e aí vocês falam. Eu vou falar alguns perrengues que vocês me dizem. Fala aí. E vocês me dizem o que é que vocês querem que eu conte. Teve a situação, eu já passei
perrengue de pegar um táxi no Egito que o taxista só falava árabe e foi uma novela para gente conseguir chegar no hotel. Teve perrengue de no mar Vermelho entrar um ouriço no meu pé, eu pisei no ouriço. Okay. E aí teve um tratamento alternativo com óleo quente jogado em cima do meu pé, então tem umas situações assim. Mas eu já fiquei encalhada na Bahia de Todos os Santos. Eu, Roberta, Silvia e os respectivos. Porque a maré estava baixa, o barco encalhou, e, enfim, foi uma situação para sair. Mas sempre tem alguma coisa. Queda, eu já caí. No Marrocos eu caí. Quando a gente foi fazer especialização, né? Não! Olha, mamãe coleciona quedas pelo mundo. Todo lugar que ela vai, ela cai. Mamãe tem queda em Londres, tem queda em Portugal, que são quedas, e são quedas aquelas homéricas, aquela que ela cai feito aqueles desenhos animados, que a perninha faz assim, vup, pra cima. Pronto, mamãe, então queda. E o negócio do táxi que você falou do Egito, que é interessante, mamãe e papai pegaram um táxi na França para voltar pro hotel sozinhos, porque eles estavam cansados, a gente ainda queria visitar alguns lugares, aí eles queriam voltar pra casa, aí os dois pegaram, não, nós vamos de táxi sozinhos, no táxi só falava francês, e os dois não falam nem inglês. Aí você imagina. O que aconteceu? A gente estava muito despreocupada porque estava sempre com os guias, né? Só que nesse dia a gente dançava no festival lá no Egito. Então eles resolveram ir para o mercado. E a gente falou pro guia, mas a gente tem que voltar a tal horário, a gente não quer atrapalhar o grupo. Ele, não, vocês vão e voltam de táxi, é muito tranquilo. Porque o hotel da gente era super conhecido. Gente, o hotel da gente é no portão das pirâmides. A parte das pirâmides é um complexo, tipo um parque, onde você entra e visita as pirâmides. E o hotel da gente é nesse portão. Super famoso. Aí, beleza. A gente esqueceu de levar qualquer coisa do hotel, nome, o cartãozinho, qualquer coisa. Quando a gente entrou no táxi, o cara só falava árabe. Eu vou tentar resumir. Eu tentava falar, as meninas sorriam, e eu tentava falar com ele num inglês inexistente. No espanhol ele não entendia, ele insistia em falar, ficava conversando comigo em árabe, eu não entendia latina. E aí eu comecei a me lembrava de algumas palavras que designavam o local, em árabe, mas que designavam o local, porque as pirâmides não ficam no Cairo, elas ficam tipo num distrito, a parte, que é Giza. Por isso que a gente olha nos livros que tem pirâmides, escrito Pirâmides de Gizé, né? Porque é um distritozinho à parte. Aí eu comecei a falar em Giza, Mena House, que era o nome do hotel, enfim, que ele ia parando em vários locais. E a gente chegou num local que era um Mena House, que era nesse lugar, em Giza, mas não era o nosso Mena House. Ai. E aí eu disse, agora lascou, como é que a gente vai explicar para esse taxista que ele ficava Mena House, e a gente sem ter como dizer que era realmente o Mena House, mas não era o nosso. Aí ele parou uma pessoa na rua e esta criatura falava espanhol. E eu falava espanhol, e aí falava para ele e ele traduzia para o árabe e para o taxista. Foi assim que a gente conseguiu. Quando a gente chegou no hotel, que ele entendeu qual era o hotel, foi mais ou menos assim a reação dele, que eu não sei, né? Porque estava em árabe. Eu não acredito que era esse o Mena House, porque realmente ele é muito conhecido. Mas enfim, foi um perrengue que rendeu esse. Normal. Maravilhoso. Questão de língua sempre sempre acontece alguma coisa. Eu lembrei da história de uma amiga minha, que ela tem um primo que é desbravador. Assim, o estilo dele é de viajar nesse estilo de loucura. Mochilão, bota na cabeça, eu vou para tal lugar, e vai sem planejamento, sem absolutamente nada. E eu resolvi pro Japão. Vou pro Japão. Isso há alguns anos, quando não existia Maps, não sei, acho que nem Translator, nada disso. Ele foi meio que não, acho que ele devia ter, sei lá, um dicionáriozinho de bolsa, alguma coisa assim. Ele e a noiva, se não me engano. Decorou o nome do hotel, né, em japonês,
Aí quando chegou lá, desceu no aeroporto, chegou no taxista e falou o nome do hotel em japonês, como ele tinha decorado. Aí o cara balançou a cabeça que sim e seguiu. Andaram. Finalmente ele chegou, parou. E ele já começou a desconfiar porque ele tinha visto no mapa que o hotel não era tão longe do aeroporto e demorou muito. Aí quando chegou, o cara começou a dizer, né? Repetindo o nome lá, né? Que era lá, aquele local onde ele tinha chegado. Aí, beleza, desceram no táxi, pagaram. E um canto só verde, aquele gramado. Rapaz, não era assim que eu tinha visto na foto do hotel, não. Finalmente acharam uma casinha, entraram lá e tinha um cara lá, um japonês, que não falava inglês. E eles falavam pouco inglês, o japonês nada. E até que finalmente acharam um outro japonês que falava mais ou menos inglês. E eles conseguiram mais ou menos se comunicar. E ele descobriu que a palavra que ele estava falando, achando que era o nome do hotel, era cemitério. O cara deixou no cemitério. Deixou no cemitério e foi embora. Eles ficou malona lá. Meu Deus! A língua realmente Agora sim, essa história da língua me surpreendeu bastante, porque com o espanhol até agora deu pra me virar bem, assim, nos lugares. Eu não falo inglês. Claro que hoje em dia ninguém é zerado no inglês. Você entende, eu não consigo ler, obviamente, algumas coisas, mas assim, para ponto de me comunicar, pouquíssimo. Então, depende muito do formato de viagem. Se você vai com guia, se você tem alguém, um sabe uma língua, outro sabe outra, e assim. Agora tem uma coisa engraçada também, nos lugares que eu vou, não sei porquê, o povo sempre acha que eu sou local. Então, já acontece. No Egito falavam que eu tinha cara de egípcia. No Marrocos eu comecei a achar que era meio que uma paquera, sabe? Mas até que uma mulher falou. Ela começou a falar comigo em árabe e eu disse que eu não falava árabe, que eu não era de lá. E ela disse que, mas você parece marroquina. Oh. Então, já aconteceu. Eu não sei por quê. Essa cara de nada, deve ser, né? Se encaixa em qualquer lugar. Esse diálogo aí aconteceu em que língua com essa mulher aí? Em gestos. Ela começou em árabe e eu disse que eu não falava árabe e em espanhol, porque lá isso foi em Fez. Muita gente falava no Marrocos o espanhol e falava francês também. Aí ela continuou conversando comigo em espanhol. E aí eu comecei a achar que... Aí eu comecei a acreditar que devia ter alguma semelhança mesmo, porque era uma mulher que estava falando, ela não tinha por que me dizer aquilo. No aeroporto também, a história, né? Eu tentei ir para o Marrocos um ano antes e disse, não estou preparada para passar um dia sozinha no aeroporto, só falando espanhol, sem falar outras línguas. Aí, no ano seguinte, eu fui. E passei o dia inteiro no aeroporto e foi super tranquilo. E aí, teve uma hora que fiquei tranquilo. E aí, a minha única idiotice foi... E aí, fica a dica para aprender com o erro dos outros. Quando já foi no final do dia, eu descobri que tinha um hotel dentro do aeroporto. Tem alguns lugares, né, em que isso é bastante comum até, mas nos lugares onde eu tinha ido até então, não. Mas nesse tinha, e você pagava uma taxa para usar, para tomar um banho, para dormir. Minha gente, que ódio que eu fiquei de mim, porque eu não vi isso antes. Já estava perto de pegar o voo. Mas fiquei numa boa, e lá no aeroporto uma mulher começou a falar comigo em francês, só porque eu falei uma palavrinha com ela em francês. Porque passou uma mulher gritando e ela perguntou o que foi, sei lá em que língua, e eu entendi. E aí eu disse, lá, madame. E ela achou que eu falava francês. Começou a falar, eu não falo francês. Aí, enfim, ela falava todas as línguas, menos o espanhol e o português. Sacanagem também, né? Sacanagem. Na língua dá mais dá mais 2 horas de conversa aí pra frente. Antes de vocês encerrarem mesmo, eu posso só ler um poema. É um trechinho só, certo? Mas é porque tem a ver com o tema da gente. É um trechinho do Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Ele diz assim, o nome do poema é Passagem das Horas. Beleza. Trago dentro do meu coração, como num cofre que não se pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive. Todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias ou de tombadilhos,
sonhando. E tudo isso, que é tanto, é pouco para o que eu quero. Então, eu acho que é bem esse o espírito. A gente já de ouro. Lindo! tem uma estrada, mas ela é longa e ela é infinita, na verdade, de possibilidades, né? É Então, eu queria verdade. agradecer a vocês por terem me convidado. É um assunto que eu adoro. A gente poderia passar muito tempo parabéns pelo projeto. Que venham muitas viagens para nós. Beijo grande, a gente se fala. Obrigado por expor Seu tempo horas para estar aqui com a gente. Né? Foi muito massa. Foi a primeira, né? Primeira live desse projeto, dessa ideia. E não poderíamos ter escolhido melhor pessoa, né? Pra fazer isso. Obrigada. Um beijo para vocês. Obrigada. Torcer para acabar essa pandemia, a gente poder voltar às nossas viagens e às nossas histórias. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Tchau a todos. Boa noite.